Queridos, nós pela manhã iniciamos uma nova série de mensagens para este mês de janeiro, a série Chamados para Servir, e agora no culto da noite nós vamos iniciar também uma nova série para este mês de janeiro, e o tema, os irmãos estão vendo, Ano Novo, Desafios Antigos. O ano é novo, mas os desafios são antigos, não é? Existem alguns desafios novos, é verdade, mas em geral os desafios que nós enfrentamos são antigos. Nós vamos iniciar essa série hoje falando sobre um grande desafio. Se você prestou atenção nas leituras até aqui, talvez você já saiba que desafio que nós vamos falar. Você prestou atenção no Salmo 40, no Salmo 130, o desafio de esperar no Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, nós vamos lidar com os versos 12 em diante. A partir do verso de número 12, eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Nós vamos ler dos versos 12 até o final. Isaías 40, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e os torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Vamos ler todos juntos esse versículo último? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor. Vamos mais uma vez orar? Pai bondoso, Deus Todo-Poderoso, nós damos graças ao Senhor por podermos adorar ao Senhor, cantar louvores, podermos, ó Deus, estar com os nossos irmãos aqui em comunhão. E agora, Pai, no momento em que nós acabamos de ler a Tua Palavra, peço que o Senhor abençoe a exposição da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Deus, através da Tua Palavra, esteja nos desafiando, nos encorajando, nos levando a confiar no Senhor de todo o coração. E que as nossas forças sejam renovadas no Senhor para a Tua glória e para o nosso bem. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor, amado Salvador, que nós oramos bendizendo ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, um dos grandes desafios, eu não sei para você, mas em geral para as pessoas, e para alguns ainda é maior, é o desafio de esperar. Como é difícil esperar. Esperar talvez no trânsito, esperar alguém, esperar pela atitude de alguém, esperar por uma mudança, como é difícil esperar. É um desafio, e para alguns, como eu disse, é um desafio ainda maior. Aqueles que são mais inquietos, aqueles que têm mais iniciativa, como estes sofrem convivendo com alguém que não tem a mesma dinâmica, e então eles têm que esperar. São maridos que às vezes têm dificuldade em esperar a esposa se maquiar, a esposa se embelezar, ou a esposa que entra numa loja, né? E não tem muita pressa para sair de lá, e às vezes o marido fica na porta esperando. E quando tem um banquinho, isso ajuda tanto, não é, meus irmãos? Os homens aqui sabem do que eu estou falando. Se tem um banquinho, você senta ali, espera e pega o celular. Talvez seja o desafio da mulher esperar o marido fazer algo que ela pediu, né? A Cris não está aqui, ela saiu com as crianças, mas eu ia provocar um pouquinho ela, ia dizer assim, o desafio, por exemplo, quando a mulher compra algo pela internet, um móvel, algum objeto pela internet que tem que montar, e ela pede para o marido montar, e ela quer que o marido monte na mesma hora, no mesmo dia, né? Eu demorei uns 2, 3 dias, irmãos, como foi desafiador para minha esposa esperar eu montar. E minhas irmãs, saibam de uma coisa, se vocês pedem para o marido de vocês fazer uma coisa, vocês não precisam ficar lembrando eles de 6 em 6 meses. Eles vão fazer, né, no tempo deles. Mas é um desafio, não é para a mulher esperar o marido. Talvez seja trocar aquela lâmpada, trocar a resistência do chuveiro, eu não sei. Montar um pequeno móvel, como foi o caso em casa. Eu montei, irmãos, montei ontem. Mas fato é que a espera, de fato, é um desafio. Mas a espera que eu quero falar aqui, o desafio de espera aqui, é mais do que um desafio de aguardar. É um desafio de confiar. No verso de número 31, que nós acabamos de ler, nós lemos o profeta dizendo: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Este esperar, esse desafio de esperar, é na verdade um desafio de confiar. Esperar no Senhor significa confiar ativamente em Deus, colocando a sua esperança e fé em seus tempos e planos, sem ficar parado. É um desafio porque muitos falham nessa espera, às vezes agindo por ímpeto, sem esperar no Senhor, fazendo nas próprias forças, do próprio jeito, e vão falhar, e vão se frustrar, e vão sofrer consequências. E outros falham achando que esperar no Senhor é não fazer nada. Eu estou esperando em Deus, então por que eu vou procurar emprego? Por que eu vou fazer qualquer coisa? Eu estou esperando em Deus. Não, irmãos queridos, a espera no Senhor não é ficar parado, mas sim viver com propósito, buscando o Senhor em oração, crescendo espiritualmente enquanto aguarda a sua intervenção e cumprimento das promessas, produzindo paciência e força. É uma espera que nos leva a crescer, a amadurecer, a conhecer mais ao Senhor. Então hoje nós falaremos, queridos, sobre o desafio de esperar. Se é um ano novo, um desafio antigo é o desafio de esperar no Senhor. Nós vamos aprender a olhar para este texto que nós acabamos de ler, que nós devemos esperar no Senhor, por causa de quem Ele é e por causa daquilo que Ele faz. Eu vou repetir, o resumo da mensagem é simples assim: nós, povo de Deus, devemos esperar, ou seja, confiar ativamente no Senhor, por causa de quem Deus é. E nós veremos, Ele é o Deus soberano, o Deus inigualável, o Deus todo-poderoso, e por causa daquilo que Ele faz.
Ele renova as nossas forças. Nós vamos aprender isso então em duas grandes partes. A primeira delas, queridos, nós devemos esperar no Senhor por causa de quem Ele é. Olhem comigo novamente o início do verso de número 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Percebam, irmãos queridos, o profeta Isaías, ele vai trazer esta profecia, este texto, este escrito, este livro, né? Ele escreve cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E é importante os irmãos serem situados na história, no tempo da história, porque nós precisamos entender o contexto que o povo de Deus vivia. Se os irmãos se lembram das aulas de história, né, do povo de Deus, os irmãos vão se lembrar que no ano 931 antes de Cristo, o povo de Deus, o reino de Deus foi dividido. Após a morte, após o reinado de Davi, do seu filho Salomão, com a morte de Salomão, o reino se divide. 931 antes de Cristo, reino do norte, reino do sul. E o que acontece é que o tempo passa e o povo de Deus se desvia do Senhor. Os reis de Israel não foram bons reis, principalmente os do reino do norte. E no ano 722 a.C., os assírios entram na Samaria, no reino do norte, e acabam fazendo cativo o povo de Deus do reino do norte. E, irmãos, não houve restauração. Aqueles que foram levados cativos não voltaram, muitos morreram, os que ficaram acabaram se misturando. É por isso que os samaritanos depois foram tão odiados, porque eram misturados. E o que acontece, irmãos, é que o tempo passa e alguns anos depois, no ano 586 a.C., ou seja, nós estamos, o tempo está regredindo. Primeiro, 931 a.C., o reino se divide, 722, o reino do norte é tomado pela Síria, e em 586, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, é tomada pelos babilônios ou os neocaldeus. E por que essas datas são importantes? Porque esse livro foi escrito cerca de 700 anos antes de Jesus, ou seja, uma época em que o povo de Deus do reino do norte é levado cativo pelos assírios e pouco tempo depois o reino do sul é tomado pela Babilônia. Era então um momento de grande dificuldade em que não seria difícil o povo de Deus, aliás, lembrem-se que não foi um vacilo do Senhor, não foi um descuido do Senhor, foi Deus mesmo quem entregou o seu povo nas mãos, tanto dos assírios, quanto depois, algum tempo depois, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Basta você olhar em Daniel, capítulo 1, que ele vai dizer, no ano do rei Uzias, o Senhor entregou, aliás, o texto diz que o Senhor entregou o seu povo, o rei ali, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Joaquim, rei de Judá. Então, queridos, nós precisamos entender, como nós cantamos no início, que é a mão de Deus que dirige todas as coisas. Aquele cativeiro, tanto o assírio quanto o babilônico, não foi um descuido do Senhor. Foi Deus permitindo o seu povo ser levado cativo para tratar o coração do seu povo, para levar o seu povo ao arrependimento, para levar o seu povo à restauração, o que Deus ainda faz. Quantas vezes, irmãos queridos, eu não vou generalizar e dizer que sempre é assim, mas quantas vezes Deus permite a dor na nossa vida, Deus permite o sofrimento na nossa vida, na nossa casa, para nos fazer enxergar os nossos pecados, para nos fazer voltar para a presença dEle, para nos fazer buscá-lo de todo o coração, quando nós nos desviamos da presença dEle. Nada, meus irmãos, é por acaso. E Deus não desperdiça uma gota sequer do nosso sofrimento. Deus permite coisas para tratar o nosso coração. Bem, voltando aqui para o texto, era necessário que o povo recebesse a palavra do Senhor, para levá-los a um encorajamento no Senhor, confiança no Senhor, crescimento, paciência e perseverança. Ou seja, irmãos, nós podemos ver aqui que naqueles dias não seria difícil eles acharem que Deus havia se esquecido deles.
Ou, como diz um comentarista bíblico, o exílio não provaria que Deus esquecera seu povo ou que não era o Senhor na história. Não significaria que ele foi incapaz de defender o seu povo das nações pagãs ou que fora derrotado pela pecaminosidade do seu povo. A resposta de Isaías era não. Deus permitiu o exílio, Deus permitiu povos inimigos para tratar o coração do seu povo, para restaurar o seu povo. É por isso que o povo precisava desta palavra. E mais, é por isso que nós precisamos dessa palavra. Nós temos a tendência, eu não sei você, eu imagino que sim, mas eu tenho essa tendência, e vejo muitas pessoas que têm essa tendência, de olhar ao redor, de olhar para os acontecimentos e temer, e por vezes colocar a minha confiança em pessoas, colocar a minha confiança em mim mesmo, colocar a minha confiança na força humana. Mas isso está errado. Em quem nós devemos colocar a nossa confiança? E percebam, queridos, que Isaías, ou Deus, através do profeta Isaías, começa a descrever aqui a grandeza, a majestade do Senhor, através de perguntas retóricas. Olhe novamente o verso de número 12. O profeta começa dizendo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Irmãos queridos, não seria difícil para o povo de Deus, diante do exílio, diante dos povos inimigos tomando conta ali, acreditarem que o Deus de Israel, que o Deus da Bíblia era um Deus pequeno. Daí a importância do profeta mostrar, descrever a grandeza, o poder do Senhor. E o profeta faz isso usando algumas figuras de linguagem para nós termos a ideia da grandeza, da majestade do Senhor. Nós sabemos que Deus é Espírito, nós sabemos mas o profeta aqui usa uma figura que é usado de antropomorfismo, ou seja, utilizar formas humanas para Deus. E a figura aqui é Deus, como se Deus tivesse uma mão. Então percebam que ele diz: quem na concha de sua mão mediu as águas? Quem na concha de suas mãos mediu as águas? É possível medir as águas? Agora imaginem, quanto nós temos de água no nosso planeta? Eu fui pesquisar. 1,26. Não estamos falando de milhões de litros, bilhões de litros, trilhões de litros, quatrilhões de litros, quintilhões de litros. Nós estamos falando de sextilhões de litros. 1,26 sextilhões de litros de água. Pense nos oceanos, o Índico, o Pacífico, o Atlântico, o Mediterrâneo. Se nós pegarmos a água dos oceanos, dos rios e tudo mais, estima-se que nós tenhamos 1,26 sextilhões de litros de água. Transcrever isso em números seria você colocar 1.260 e colocar 18 zeros na frente. É isso que nós temos de litros de água no mundo. Estima-se, né? Ninguém conseguiu medir isso ainda, né? Estima-se. Agora imagina o tamanho de uma mão para conter 1,26 sextilhões de litros de água. Precisa ser uma mão muito grande, não é? É claro, irmãos, aqui é uma figura, né, de linguagem, mas para que o povo de Deus pudesse ter a ideia, pudesse pensar na grandeza, na majestade do Deus que criou todas as coisas e dirige todas as coisas, e parasse de temer homens, parasse de temer a Síria, parasse de temer a Babilônia, parasse de temer o Egito, parasse de temer as nações circunvizinhas. E ele vai dizer que vai usar essa figura de linguagem também para falar: e tomou a medida dos céus a palmos. Imaginem, meus irmãos, a grandeza do Senhor, a ponto dele medir os céus a palmos. Qual é o tamanho dos céus? Qual é o tamanho, queridos, do universo? Bem, o universo observável, fala-se em 90 e poucos bilhões de anos-luz. O universo observável, porque há um limite de observação. 90 e poucos, não me lembro se 93 ou 96 bilhões de anos-luz. Mas estima-se, e a NASA já tem dito que é possível que o universo seja infinito. É claro, irmãos, somente Deus é infinito, não há nada na sua criação que seja infinito, somente Deus. Mas o universo é tão grande, mas tão grande, que é dito, alguns até consideram que seja infinito. Mas Deus tem poder para medir os céus.
Porque Deus é o Criador do universo. Deus é o Criador daquilo que não se pode nem mesmo observar. Porque, como eu disse, apenas parte do universo foi possível observar até então, a ponto de acreditar que o restante é infinito. Queridos irmãos, qual é o tamanho deste Deus? Este Deus sim é infinito, este Deus é imensurável, este Deus transcendente como é um ser totalmente outro, é um Deus inigualável. E é por isso que Isaías vem trazendo essas perguntas retóricas. Ele diz: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Ninguém pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Mas Deus tem todo o poder. E aí percebam que ele vai fazer algumas perguntas retóricas para nos mostrar que Deus não precisou de nada nem de ninguém quando ele criou todas as coisas. Olha a pergunta que o profeta faz no verso de número 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Qual é a resposta, irmãos queridos? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Espírito do Senhor durante toda a eternidade? Quem guiou o Espírito do Senhor quando Ele criou todas as coisas? A resposta é: ninguém. E aí vem mais uma pergunta, no verso de número 13 ainda: ou como o seu conselheiro ensinou? Deus, queridos, precisou do conselho de alguém quando Ele criou todas as coisas? Aliás, é isso que Deus pergunta para Jó. Jó começa a questioná-lo. E aí lá no livro de Jó, diz que Deus aparece para ele no meio de um redemoinho, diz assim: quem é que quer discutir comigo? Quer discutir comigo? Se prepara, vamos conversar. E a primeira coisa que Deus pergunta para Jó é: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Eu precisei da sua ajuda, eu precisei do seu conselho. Eu fico imaginando, meus irmãos, Jó se encolhendo, né? Jó sendo humilhado ali. Porque, irmãos queridos, Deus não precisou da ajuda de ninguém, Deus não precisou do conselho de ninguém quando criou todas as coisas. É por isso que no verso 14 ele pergunta com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho do entendimento. Para todas essas perguntas a resposta é a mesma: ninguém. Queridos, nós servimos um Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, é aquele que criou todas as coisas sem a ajuda de ninguém, sem o conselho de ninguém, sem auxílio de ninguém, porque Ele não precisava e porque não existia mais nada. Ele é um Deus todo-poderoso e sábio. E por que a pergunta que fica desde já é: por que é que nós vamos esperar em outro? Por que é que nós vamos colocar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança em outro, se não naquele que é eterno, Criador de todas as coisas? Mas o profeta continua. E percebam que agora o profeta vai num ponto muito importante, porque o que o povo estava temendo naqueles dias, o povo estava deixando de temer ao Senhor e estava temendo nações, temendo a Síria, temendo a Babilônia, temendo os medos, os persas, temendo o Egito. Agora percebam, temendo a Etiópia, mas percebam o que o profeta diz aqui, para mostrar para o povo a superioridade do Senhor sobre as nações. Olha o que ele diz no verso de número 15: eis que as nações, aquilo que o povo temia, são consideradas por ele, olha a figura que o profeta usa, como um pingo que cai de um balde. Eu pergunto, meus irmãos, qual é a significância de um pingo que cai de um balde? Está dizendo para Deus: aquilo que vocês levam em consideração, aquilo que vocês temem, para Deus, o Criador de todas as coisas, o Eterno, o Todo-Poderoso, a comparação é essa: é como um pingo que cai de um balde. Mas alguém poderia dizer: olha, eu acho que pingo que cai de um balde é alguma coisa. Então ele vai dizer: não, é menor do que isso. Ele diz: como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. O que é, meus irmãos queridos, um grão de pó na balança? É alguma coisa? Não, talvez seja alguma coisa. Não, é menos do que isso. É como um pó fino. Sabe aquele pozinho que a pessoa, você faz assim, às vezes no móvel, sabe aquele pozinho? Está dizendo: você não está limpando direito a casa. Não. Você faz assim, é aquele pozinho fino. Para Deus, aquilo que o povo dele estava temendo é como um pozinho. Não, é menos do que isso. É menos do que isso ainda. Ele diz assim no verso de número 16: o Líbano não seria suficiente para o fogo,
e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações, ele está dizendo assim, junta tudo, são como coisa que não é nada. Estão percebendo a comparação aqui, meus irmãos? Pode pegar a Babilônia, pode pegar o Egito, o Império Medo-Persa, todas as nações. Junta tudo e para Deus é como coisa que não é nada. Não é menos do que isso. Ele vai dizer assim no final do verso de número 17. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo, como um vazio. Irmãos queridos, a pergunta é, se naqueles dias, nos dias do profeta Isaías, o povo de Deus, que deveria temer ao Senhor, que deveria confiar somente no Senhor, estava confiando, estava depositando a confiança, estava temendo as nações, seja a Babilônia, seja a Síria, seja o Egito, quem você está temendo? Em quem você está colocando a sua confiança? O que é que para você chama atenção, que parece que tem muito poder? O dinheiro? Alguma pessoa em especial? A pergunta que você deve responder no seu coração agora é: a quem você tem temido acima de tudo? Talvez não seja uma outra nação, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma ideologia, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a quem você deveria temer acima de tudo? Em quem você deveria confiar acima de tudo? Em quem deveria estar a sua esperança? Naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele que tem todo o poder, cujo poderio humano pode juntar tudo, que é menos do que nada, é como um vácuo. E é nele que você tem confiado, é ele quem você tem temido, é nele que você tem esperado. Nós aprendemos aqui, queridos, que devemos esperar, no sentido de confiar, de aguardar, de temer aquele que é poderoso e é superior sobre tudo e sobre todos. O profeta continua, e acompanhem comigo a partir do verso de número 18, ele diz assim: com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Pensem, irmãos, vamos pensar, eu preciso pensar numa imagem que possa representar a Deus. Que imagem seria essa? O que você conhece de mais poderoso para você poder representar a Deus? Sabe, irmãos, nada nesse mundo que você possa pensar poderia ser utilizado para representar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus inigualável, Deus incomparável. É por isso que um dos mandamentos é não fazer imagem de escultura, não fazer nada que represente a Deus. É pecado isso, por quê? Porque qualquer coisa que possamos imaginar, esculpir ou desenhar, na verdade seria uma ofensa para Deus, porque seria uma diminuição de quem Deus é, porque Deus é um Deus inigualável. É isso, queridos, que o profeta está ensinando para o povo de Deus daqueles dias, e é isso que o Senhor está nos ensinando hoje. Por que é que nós colocamos a nossa esperança em outros que não seja o Senhor? Porque Ele é inigualável, não há nada que possamos comparar com o Senhor. Não há poderio militar. Hoje as pessoas podem dizer, olha, como os Estados Unidos têm um grande poderio militar, conseguiram capturar lá o Nicolás Maduro. Mas, queridos, o que é o poderio militar dos Estados Unidos comparado com a grandiosidade e o poder do Senhor? Não, meus irmãos, não há poderio militar no mundo. Pode juntar todo o poderio militar de todas as épocas, juntar tudo, e vai ser nada comparado com a grandeza e o poder do Senhor. Daí a pergunta: com quem vocês querem comparar a Deus? Vejam o verso de 19. Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre não pode fazer tal oferta. Escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Então, imagens de escultura. E aí vem a pergunta no verso 21. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Será que vocês ainda não entenderam que não há como vocês forjarem, não há como reproduzir uma imagem de Deus? É isso que ele está dizendo.
E queridos irmãos, se não há como reproduzir uma imagem de Deus, por que é que nós colocamos a nossa confiança e esperança em outro que não seja o Senhor? Porque você pode dizer assim: não, mas espera aí, eu não sou culpado desse pecado. Pastor, pode ir na minha casa, não tem nenhuma imagem de escultura. Será, queridos, que a idolatria tem a ver apenas com imagens de escultura? Talvez você não tenha, de fato, uma imagem de escultura. Talvez você não se prostre, não adore uma imagem de escultura, e de fato isso é idolatria. Mas toda vez, e eu já disse isso aqui, você já deve ter me ouvido falando isso aqui, toda vez que você coloca a sua esperança, a sua alegria, a sua confiança, a sua segurança em outro que não seja o Senhor, você está depositando a sua confiança, a sua alegria, a sua esperança, a sua segurança num falso Deus. E um falso Deus a Bíblia chama como? Ídolo. A idolatria vai além de você se prostrar, de você confiar, de você adorar uma imagem de escultura. A idolatria tem a ver com colocarmos, como eu disse, a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso prazer, a nossa segurança em qualquer outro que não seja o Senhor, inclusive em você mesmo. Lá em Ezequiel nós lemos que os ídolos são levantados dentro do coração. Se eu ganhasse esse prêmio, eu ouvi aí, não sei se é Mega Sena, o que é. Se eu tivesse ganhado esse prêmio, aí ia resolver todos os meus problemas. Então eu seria verdadeiramente feliz e teria segurança. Se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquela esposa, se eu tivesse... Percebam, irmãos, como o nosso coração, ele é enganoso, como diz lá Jeremias 17:9, ele é corrupto, ele é enganoso, porque ele quer nos fazer acreditar que qualquer outro que não seja o Senhor tem poder para nos dar segurança, nos dar verdadeira alegria, nos dar salvação. E não tem. Um ídolo não pode satisfazer, um ídolo não pode salvar, um ídolo não pode guardar a sua vida, um ídolo não pode dar verdadeira felicidade para o seu coração. Daí Agostinho ter dito nas suas confissões: criaste-nos, ó Deus, para ti, e a nossa alma só encontra descanso em ti. Irmãos queridos, a palavra do Senhor nos confronta nesta noite a olharmos para a nossa vida e verificarmos se não temos levantado ídolos no nosso coração, se não temos colocado a nossa esperança em outro que não seja o Senhor, se não temos colocado a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa segurança que não seja o Senhor. E se temos feito isso, nós precisamos mudar de atitude, porque nenhum ídolo pode satisfazer. O que o Senhor está nos ensinando através do profeta é exatamente isso. Olha o que ele diz no verso 22. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Eu fico pensando, irmãos, o povo daqueles dias, o povo do Senhor, colocando a sua esperança, temendo nações, colocando a sua esperança, buscando auxílio nos reis, nos príncipes. E Deus está dizendo através do profeta: é o Senhor que dá a vida e que tira a vida dessas pessoas. Porque os príncipes aqui, os reis, os juízes da terra, são humanos e são mortais. Quanta gente temendo juízes dessa terra, juízes do nosso país, governantes deste mundo. E sabe, deixa eu dizer para você que todos eles são mortais. Pega na história, os ditadores da história, os grandes líderes da história, todos morreram. E os de hoje vão morrer também. Você não precisa temer juiz nenhum, autoridade humana nenhuma, porque todos são mortais. Quem você deve temer? Em quem você deve confiar? No Senhor. Olha o que ele diz, ele continua falando aqui a respeito disso. E no verso de número 21, aliás, um pouco à frente, no verso de número 24, ele diz assim: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Você pode pensar em governantes humanos, juízes, governantes humanos,
humanamente poderosos, todos eles vão passar. Deus vai levá-los como um vento que leva a palha. E por que nós estamos temendo a eles? E aí vejam a pergunta do verso de número 25. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Qual é a resposta a esta pergunta, irmãos? A resposta é ninguém. Não há como comparar ninguém com o Senhor, porque Ele é inigualável em poder, em majestade, em glória, em sabedoria. E a pergunta persiste para você, cristão. Por que então você tem temido outros? Por que você tem colocado a sua confiança e esperança em outro que não seja o Senhor? E a palavra continua. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? E aí percebam, meus irmãos, que nós aprendemos que o Senhor, devemos esperar no Senhor não somente por causa de quem Ele é. E até agora nós vimos que Ele é o Deus majestoso, incomparável, o Criador glorioso, supremo, mas também por causa do que Ele faz. Olhe comigo a partir do verso então, verso de número 26, ele diz: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele é aquele, meus irmãos, que criou todas as coisas, e Ele é aquele que dirige todas as coisas. Nós devemos esperar somente no Senhor, não somente por causa de quem Ele é, mas por causa do que Ele faz. Ele dirige e governa todas as coisas. É curioso, não fui eu quem escolheu o primeiro hino, mas foi providência do Senhor nós termos cantado o hino 163 no início do culto. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Queridos irmãos, enquanto nós não entendermos que Deus não somente criou todas as coisas, mas Ele é aquele que governa, Ele é aquele que dirige, Ele é aquele que conduz todas as coisas pelo poder, sabedoria dEle, nós vamos temer outros, nós vamos colocar a nossa esperança em outros, nós vamos talvez colocar a nossa esperança em nós mesmos. Mas, queridos, Ele não é somente aquele que é soberano, Ele é aquele que guia, e que dirige, que governa todas as coisas. Então vem a pergunta, vem esta palavra no verso de número 26, Ele chama as estrelas e nenhuma vem a faltar. E então vem a pergunta no verso de número 27, e essa é a pergunta para você: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que que você pensa no seu coração: ah, Deus não conhece a minha vida, Deus não sabe o que eu estou passando, Deus não sabe dos meus problemas, Deus não tem feito nada em relação aos meus problemas? Vejam, se Ele é soberano, como a Bíblia diz que é, e Ele é, se Ele é incomparável, grandioso, todo-poderoso, como a Bíblia diz que Ele é, e Ele é, e se Ele age em poder, como nós vamos dizer que Deus não sabe o que nós estamos passando? Como nós vamos dizer que Deus está sendo indiferente à nossa situação? Porque o povo, isso poderia passar na cabeça do povo por causa do exílio, por causa do rei da Babilônia levando o povo cativo para a Babilônia. Mas nada disso significava que Deus estava inativo, mas era Deus, inclusive, olha como Deus é soberano e poderoso. Deus estava usando Nabucodonosor para tratar o coração do seu povo. Ele é tão poderoso, grandioso, que Ele usa inclusive os inimigos para cumprir o seu propósito, para abençoar o seu povo, para disciplinar o seu povo. Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez alguns até se escandalizem. Deus usa inclusive Satanás para isso. É por isso que Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Porque mesmo o diabo, quando age, e age para o mal, sem dúvida alguma, e Deus não efetua o mal, Deus é santo e bom, mas mesmo quando o diabo age, e ele age debaixo da permissão do Senhor, isso não foge do controle e dos propósitos do Senhor. A história de Jó mostra isso. A crucificação de Jesus mostra isso. Queridos irmãos, nosso Deus é um Deus não somente poderoso, mas que age de forma soberana. E você não pode dizer que Deus não está vendo o que você está passando. Verso 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável.
E o que ele faz? Olha que interessante, irmãos, que ele vai dizer no verso 29, que ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Deus Todo-Poderoso, grandioso, incomparável, em poder, glória, majestade e sabedoria, ele age de forma ativa no meio do seu povo, na vida do seu povo, e usando inclusive outros para tratar com o seu povo, para abençoar o seu povo. E mesmo a disciplina é para a bênção do seu povo. E aqui o texto vai dizer que ele fortalece o cansado. Irmãos queridos, devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança naquele que tem poder para nos fortalecer. O dinheiro não tem poder para fortalecer a sua vida. As demais pessoas não têm poder por elas mesmas para fortalecerem a sua vida, para darem renovo para a sua vida. Mas o Deus incomparável em poder, em glória, em majestade, em sabedoria e amor, Ele tem esse poder, Ele tem feito isso ao longo da história no meio do seu povo. Ele tem fortalecido o seu povo, Ele tem fortalecido os cansados, Ele tem multiplicado as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Eu me lembro de um pastor há muitos anos atrás comentar que Deus desafia inclusive a matemática, não é verdade? Porque 0 vezes qualquer coisa é o quê? Quanto é 0 vezes qualquer coisa? Ninguém é bom de matemática aí? 0. Mas olha o que diz, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele multiplica do nada. Bom, Deus criou todas as coisas do nada. Deus, queridos, tem poder para multiplicar as forças daquele que já não tem força nenhuma. E talvez seja esse o seu caso. Talvez você esteja nesse início de ano já cansado. Eu não sei como foi o seu 2025. Para alguns foi muito difícil, eu sei. Alguns eu sei que chegaram ao início de 2026 cansados. Alguns talvez por questões emocionais, outros por questões físicas ou materiais, se encontram exaustos. E talvez alguns aqui já não saibam nem mais em quem esperar, no que esperar. Mas a palavra está nos ensinando. Devemos esperar, depositar toda a nossa confiança e esperança naquele que é incomparável, em glória, majestade, poder, sabedoria, naquele que age com poder, naquele que tem poder para renovar as forças daqueles que já não têm mais nenhum vigor. Ele tem feito isso ao longo da história. Ele já fez isso na minha vida inúmeras vezes. Eu convido você a colocar toda a sua confiança nele. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, eu não sei quais são os desafios que você enfrenta ou que você venha a enfrentar no futuro, mas a palavra do Senhor nos encoraja, nos ensina a depositarmos toda a nossa confiança naquele que fortalece o cansado e tem poder para multiplicar as forças, inclusive daqueles que já não têm força nenhuma. Olha a comparação que o profeta faz no verso de número 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mesmo você pensando nos mais fortes, e aí os mais fortes são os jovens, são os moços. Mesmo os mais jovens, os mais fortes, chega uma hora que não aguenta, chega uma hora que se cansa. Mas nós temos um Deus que, diferente de nós, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. Olha o que diz o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Irmãos queridos, quando a nossa esperança está naquele que não se cansa, quando a nossa esperança está naquele que é inigualável, incomparável, quando a nossa esperança está naquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que age em todas as coisas, quando a nossa esperança está naquele que age em amor, poder e sabedoria, aí nós temos as nossas forças renovadas. Eu não sei você, mas eu preciso das minhas forças renovadas constantemente. O dinheiro não vai poder fazer isso. Os prazeres deste mundo não vão poder fazer isso. As pessoas ao meu redor, por mais bem intencionadas que sejam, não têm poder para isso. Mas o Deus Todo-Poderoso, incomparável, Ele tem poder para isso. Nós, queridos, somos encorajados nesta noite a buscarmos ao Senhor,
a colocarmos a nossa confiança e esperança no Senhor de todo o nosso coração. O ano é novo, mas os desafios são antigos. E o desafio de esperar no Senhor é um desafio antigo. Nós, queridos, aprendemos que o nosso Deus é um Deus majestoso. Nosso Deus é um Deus incomparável. Nosso Deus é um Deus que renova as forças. Nosso Deus é um Deus que consola e que nos dá esperança. E é por isso, diante do que Ele é e do que Ele faz, que nós devemos depositar toda a nossa esperança nele. Então, queridos, eu concluo dizendo: confie no Senhor, no Deus grandioso, no Deus incomparável, no Deus que tem todo o poder, e pare de confiar na força humana, pare de confiar na sua força, pare de colocar a sua confiança em pessoas, em coisas, pare de confiar em bens materiais, pare de confiar no seu coração, que é enganoso, e resolva depositar toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. Descanse na sabedoria e no poder do Senhor, o Deus que não se cansa. Talvez você esteja cansado e sobrecarregado, mas o convite para você e para mim nesta noite é descansarmos no Senhor. Há um convite que foi feito há muitos anos atrás, convite feito por alguém do qual Isaías estava falando aqui, e que se fez carne e veio a este mundo. Um dia ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês, porque eu sou manso e humilde de espírito. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus nos convida para descansar nele, para esperar nele, para confiar nele, para termos as nossas forças renovadas nele, para termos a nossa esperança renovada nele.